Olá, bem-vindos ao programa A Arte da Guerra, com o embaixador Francisco Teixeira da Costa. Depois de termos estado num período de férias, digamos, durante 3 semanas, durante as quais várias geografias pegaram poderosos incêndios e dos quais vamos passar a falar novamente ao longo das próximas semanas. Num lugar onde os incêndios nunca chegaram a acabar, foi a Ucrânia, e eu pedi ao embaixador Seixas da Costa que nos desse as suas últimas impressões sobre o que se está a passar na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, sendo que, aparentemente, a Rússia está, neste momento, com algum poder de fogo acrescido relativamente à capacidade de resposta da Ucrânia. Infelizmente, os factos não deram força à nossa esperança e, portanto, a situação na Ucrânia acabou, nestas 3 semanas em que estivemos fora, acabou por se manter, eu diria, embora seja difícil perceber em que sentido ela evoluiu. A presença russa estabilizou-se, e eu diria que se alargou mesmo na parte de leste da Ucrânia, como se pode ver no mapa, a parte do Donbass, que era a parte onde já existiam as ditas repúblicas de Lugansk e Donetsk, e tentou também estabilizar-se pelo sul da Ucrânia, naquilo que é não apenas a tomada do acesso ao Mar de Azov, que já está feita e que já tinha sido feita em Mariupol, mas também num avanço que não se percebe se continua ou não, e nestas 3 semanas não houve sensíveis evoluções em direção a Odessa, e em particular pela cobertura final, digamos, daquilo que seria o acesso ao Mar Negro. Portanto, em termos, como o António disse, a Rússia estabilizou posições, o poder de fogo é muito forte, mas verificou-se que da parte da Ucrânia a chegada de novo e mais eficaz material tem vindo a ter consequências naquilo que é a sua capacidade ofensiva face aos russos. Os famosos HIMAR, que são mecanismos de ataque muito fortes e que com dezenas de quilómetros, capacidade de dezenas de quilómetros, fazem largos estragos naquilo que é a capacidade russa, sendo que a proporção russa, como os próprios ucranianos reconhecem, é de cerca de 1 para 10, relativamente Claro. ao material posto no terreno. Mas isso não significa necessariamente que a eficácia seja de 10 para 1, porque a qualidade do material entregue por países ocidentais à Ucrânia está a fazer, eu não diria equilibrar a guerra, mas de qualquer forma, de certa maneira, diminuir até a própria ambição que a Rússia estava a ter. E, portanto, a Rússia está a estabilizar claramente o Donbass e está no sul a consolidar algumas zonas, mas não parece que haja grandes avanços na parte sul. No leste, sim, está a haver grandes avanços, vamos ver em que medida é que isto se consolida. Portanto, quanto a negociações, sobre aquilo que é essencial, isto é, uma negociação para o fim da guerra, não há negociações. Há negociações em curso, com a intermediação da Turquia, para resolver, ainda que parcialmente, aquilo que era o bloqueio que a Rússia estava a fazer à saída dos cereais da Ucrânia. É preciso voltar a sublinhar que a Ucrânia é um dos maiores produtores de cereais do mundo, e há várias zonas do mundo cuja ausência do cereal ucraniano provoca fomes, pela simples razão de que não há grande substituição para isso. A União Europeia, quer os Estados Unidos, não colocaram sanções à Rússia para a sua própria exportação de cereais e também para a exportação de fertilizantes, e mais do que isso, há sinais que se têm vindo de que a própria movimentação da Marinha Russa mercante, que permite transportar esses mesmos cereais, não estaria abrangida pelas sanções, contrariamente àquilo que num certo momento se chegou a dizer e a temer. E, portanto, a Rússia, de certa maneira, perante o escândalo internacional, que é a dificuldade de certos países em sobreviverem, está a fazer algumas concessões. E nestas concessões, o que é interessante nisto é ver o papel crescente de Erdogan. Erdogan agora encontrou-se com Vladimir Putin em Teherão e com o próprio líder iraniano. Isto tem a ver com aquilo que é teoricamente tem a ver com a questão da Síria, Da isto é, Síria, claro. 3 países foram criados sob a intermediação, numa certa altura, do Cazaquistão, o chamado processo da Astana. Depois o nome da Astana mudou para Nur-Sultan, que é o nome do Nazarbayev, e portanto
o processo é hoje o processo Nur-Sultan, e esse processo Nur-Sultan tem uma coordenação por parte, teoricamente, uma coordenação por parte do Cazaquistão, mas na realidade está a Turquia, o Irão e a Rússia. Isto tem a ver essencialmente também com algumas questões ligadas ao Irão, em particular à ideia da parte da Turquia de criar uma zona de exclusão de 30 quilómetros no norte do Irão, coisa à qual se opõem quer a Rússia, quer a Síria naturalmente, quer o próprio Irão, quer até os Estados Unidos, que acham que isso significará um desequilibrar da região. Mas só para dizer, a Turquia aparece aqui como um pivô de toda esta questão, e não é de excluir que a própria reunião entre Vladimir Putin e Tayyip Erdogan trate também das questões do Mar Negro, claro, e das questões da saída de material. Claro. Há aqui um elemento novo, António, que eu gostava de sublinhar relativamente à Ucrânia, e que é um fator que induz alguma interrogação nesta questão, que é a questão destas purgas que têm havido sucessivamente dentro da Ucrânia, quer em relação ao corpo diplomático, muitos chefes de missão diplomáticas, até embaixador em Lisboa, foram afastados, dizia-se que eram pessoas do antigo presidente Poroshenko, mas agora foram afastados o diretor dos serviços secretos, a procuradora-geral da República, no que parece ser, com acusações que iam até à alta traição, etc. Há muitas dúvidas sobre o que é que levará Zelensky a fazer isto, quer dizer, o que é que estará por trás destas purgas, que num momento de guerra são complicadas, quer dizer, até porque... Altamente evitáveis, como é evidente. Altamente evitáveis. Claro. Bom, a dúvida que existe, e existem alguns comentadores, é se estas personalidades, perante aquilo que é o estado da arte em matéria de guerra, não poderiam estar ligadas a uma leitura diferente daquilo que seria o processo negocial. Isto é, qualquer tipo de compromisso. E Zelensky, que nós sabemos que é, digamos, maximalista nesta postura, estaria a reagir a isso. Bom, não sabemos, estamos na área da pura especulação, claro, mas com o tempo acho que as coisas se irão clarificar. A classe política e o aparelho de Estado ucraniano não é assim tão rico que se possa dar ao luxo de substituir dezenas de pessoas num momento de tensão, num momento de guerra, num momento de unidade nacional. E, portanto, há aqui alguma preocupação relativamente a isto, mas logo veremos. De qualquer maneira, é um dado que para o inimigo, ou seja, para a Rússia, com certeza que é bem-vindo. Essencialmente, uma das acusações de Zelensky, e é interessante porque até no plano prático nós até percebemos isso, é que muitas das personalidades, das entidades, nas zonas que entretanto a Rússia ocupou, estariam a fazer, não diria frente, mas estariam a ficar aliadas da Rússia, ou pelo menos a funcionar como com o ocupante. Isso poderia significar uma traição. A Rússia está claramente a tentar montar a sua máquina em toda a zona, isto parece dar razão, digamos, àquilo que já dissemos aqui no passado, que é a possibilidade daquelas zonas mais cedo ou mais tarde serem incluídas na Federação Russa como repúblicas que pedem a sua entrada para a Federação Russa. E isto seria uma estratégia dos russos, ao mesmo tempo garantirem a segurança das populações russas e, por outro lado, estenderem o braço a zonas que não são indiferentes do ponto de vista do interesse económico, porque as zonas que a Rússia está a ocupar, quer no leste, quer no sul, são zonas extremamente ricas por parte da Ucrânia, e portanto a Rússia também não estaria aqui numa certa inocência. Já agora só um ponto relativamente à Rússia. Putin tem dado ares e tem dado sinais de alguma instabilidade, na minha opinião. O último discurso dele relativamente às consequências militares, às consequências económicas das sanções, é um discurso que tem que ser lido com algum cuidado, porque nota-se que as sanções começam a fazer efeito. E que a economia russa começa a senti-las e que a vida cotidiana dos russos começa a ter essa marca. E Putin, digamos, ao dizer que a Rússia não está sozinha, que a Rússia não está cercada, e esta reunião, esta disponibilidade muito rara de Putin de ir a Teherão, demonstra o seu interesse em mostrar que não está cercado, mas a Rússia de facto está muito isolada. Putin diz que não é possível estabelecer uma espécie de uma linha à volta de um país. Bom, mas ao dizer isto está a colocar a questão e a dar ar de que na realidade há aqui da parte da Rússia o sentimento de que as coisas estão a começar a ficar complicadas, em particular em relação a determinados materiais, em relação a determinadas tecnologias que a Rússia começa a sentir falta.
Dito isto, logo veremos com o tempo em que medida se a situação militar se estabilizar, se a Rússia terá algum leverage para poder fazer alguma proposta à Ucrânia. Para uma resposta rápida, Sr. Embaixador, aonde é que o dinheiro que paga a guerra vai acabar primeiro? Na Rússia ou na disponibilidade do Senado norte-americano para continuar a pagar a guerra do lado ocidental? A disponibilidade americana para pagar a guerra ainda existe. E a mulher do presidente Zelensky foi ao Congresso americano, há senadores americanos muito devotados à causa ucraniana, mas manifestamente a opinião pública, e já íamos falar a seguir, a opinião pública americana não vive a guerra da Ucrânia como a Europa vive. Claro. E, portanto, há um momento a partir do qual as questões de natureza interna e a capacidade dos Estados Unidos manterem esta sustentação da guerra pode vir a fraquejar. Há, no entanto, dois pontos que para os Estados Unidos a guerra é boa. É que, por um lado, os Estados Unidos estão a vender imenso material militar, Claro. E a vendê-lo, e as indústrias militares têm os seus congressistas, e as indústrias militares têm os seus representantes locais, têm a tanto sua... republicanos quanto democratas, além Tanto disso. republicanos como democratas, e em segundo lugar, as vantagens que os Estados Unidos estão a tirar em matéria energética, por estarem a ser, em termos de substituição por gás de xisto em relação ao gás tradicional que vinha da Rússia, é uma vantagem para os Estados Unidos e é um imenso lucro para os produtores americanos. Portanto, a guerra, claro, neste momento, eu diria que, sob o ponto de vista de saldo, tem um saldo positivo para os Estados Unidos. Claro. Muito bem, vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, para desta vez irmos até ao Médio Oriente, onde o presidente norte-americano, Joe Biden, fez uma visita a todos os títulos extremamente importante. Foi a primeira vez que Joe Biden se encontrou com o verdadeiro líder da Arábia Saudita, depois dos graves problemas que houve entre sauditas e norte-americanos. Desse ponto de vista, a viagem de Biden era particularmente difícil, uma vez que a posição do presidente norte-americano relativamente à Arábia Saudita tem sido de algum distanciamento que teve que retificar por questões do preço do petróleo nos mercados internacionais, e seguidamente andou por ali a visitar uma série de altos representantes, diria eu que um deles não é aparentemente já alto representante de coisa nenhuma. Perdão, estou a falar do presidente da autoridade palestiniana, que há anos devia ter ido a eleições, nunca foi, aparentemente não há indicação de que venha a ser. De qualquer maneira, a viagem terá ficado marcada por um saldo razoavelmente positivo. É essa a sua leitura, embaixador? Sim, em termos de imagem, particularmente perante a Europa, eu acho que e perante o mundo em geral, não sei se nos Estados Unidos, na opinião pública americana, naquilo que é, digamos, o eleitorado de Biden, particularmente para as eleições intercalares do mês de novembro, se isto terá tido uma influência concreta, mas esta viagem tem... Peço desculpa por interromper, terá-se daqui até lá o preço da gasolina nas bombas norte-americanas descer? É verdade. Se isso acontecer e se isso impactar sobre o nível de vida e o custo de vida, naturalmente que os americanos sentirão isso como um fator positivo. Há um ponto de natureza política e que também tem a ver com os equilíbrios partidários e no campo, na máquina política americana, que é a ida a Israel. A ida a Israel, Biden faz, digamos, um apoio, dá um apoio muito claro, aberto, concreto a Israel, de uma forma, inclusivamente dizendo-se, eu sou sionista, quer dizer, o que é, sob o ponto de vista teórico e filosófico, uma coisa complicada. Eu nunca me esqueço que há uma votação das Nações Unidas contra o sionismo em 1975, em que o sionismo era identificado com racismo. Mas esta é uma questão teórica que não é para aqui chamada. Mas nenhum presidente americano até hoje tinha dito isso. Biden, por outro lado, disse que sentia na capital de Israel, ao estar em Jerusalém, o que é, de certa maneira, um passo em frente, digamos, na linha de Trump, um pouco consagrando aquilo que Israel quer, que a sua capital seja Jerusalém. O mundo não considera isso, as Nações Unidas não consideram isso, as resoluções das Nações Unidas, entre as quais algumas que os Estados Unidos não vetaram, não consideram isso, e, portanto, Jerusalém mantém-se como capital possível de dois Estados. E hoje é Tel Aviv, que em todos os Estados consideram ser a capital. Tel Aviv
para a esmagadora maioria, há meia dúzia de países que já reconhecem Jerusalém. Claro. Biden de certa maneira, deu também um apoio a um governo israelita que nós sabemos que está em estilhaços, de uma certa maneira, mas que se une sempre que é necessário qualquer apoio contra os palestinos e, em particular, qualquer apoio relativamente ao Irão, e já lá iremos. Claro. Quanto aos palestinos, Biden deu dinheiro para um hospital na Cisjordânia, encontrou-se que teve um encontro com a Abbas, são gestos, digamos, para um parceiro menor. Biden teve uma frase interessante, que pode ser explorada, dizendo: eu sinto a questão da Palestina como sentia a questão da Irlanda do Norte no quadro face aos britânicos, da Irlanda face aos britânicos. Bom, para um sionista não é mau. Não é mau. Há aqui de facto aqui uma leitura para vários carrinhos. A grande preocupação que Biden partilhou com os israelitas tem a ver com o Irão. E nós sabemos que os israelitas estão mortos, eu vou usar uma expressão muito solta, mortos por molhar a sopa no Irão e ter para isso um apoio internacional. E estão a querer ter esse apoio internacional. A Europa não se preocuparia muito com isso, na minha opinião, os Estados Unidos também não, mas também estão a querer que essa eventual intervenção, que ia ser feita, e já o ameaçaram várias vezes, já no tempo de Benjamin Netanyahu, mas estes próprios dirigentes já o disseram várias vezes, teria também, digamos, o apoio implícito ou explícito por parte da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é essa que é a terceira, digamos, a segunda ponte onde Trump foi. Nós sabemos o que Biden tinha dito da Arábia Saudita, em particular do regime da Arábia Saudita, e em particular do líder de facto da Arábia Saudita, o famoso MBS, Mohammed bin Salman. Lembramos que antes das eleições Trump disse que tornaria a Arábia Saudita um pária da comunidade internacional. Depois, quando ganhou as eleições, naquelas chamadas telefónicas que foi fazendo, não falou com Mohammed bin Salman, falou com o rei, que está, digamos, mais ou menos afastado, mas desta vez teve de se encontrar com ele. Desculpa, também não convidou a Arábia Saudita para estar naquela espécie de cimeira das democracias que fez no ano passado? Seria também um bocadinho demasiado. Também não convidou Marrocos. Biden também não convidou Marrocos. E não convidou a Arábia Saudita. E não convidou a Arábia Saudita e, portanto, isso, digamos, a Arábia Saudita está ferida com os Estados Unidos nesse aspecto. Mas atenção, há setores americanos que não estão feridos com a Arábia Saudita e que vendem imenso armamento à Arábia Saudita e que dizem que o seu presidente esteja em boas relações com a Arábia Saudita. E daí que Biden tenha feito, digamos, das tripas coração, presumindo na melhor das hipóteses, e fez, digamos, teve um encontro com o MBS, teve um encontro que o MBS quis que fosse público, podia ter feito internamente e, portanto, Biden não lhe estendeu a mão, encostou-lhe o punho, numa lógica de Covid, de proteção do Covid, mas no fundo foi claramente um gesto para não se mostrar muito próximo, mas já tinha feito isso em Israel, portanto provavelmente esta coreografia já tinha sido escolhida. Claro. A grande preocupação ali tem a ver com a Arábia Saudita, tem a ver, em primeiro lugar, com a necessidade que ele tinha de dizer alguma coisa aos líderes da Arábia Saudita sobre a questão do jornalista que era saudita e americano, Khashoggi, que foi morto em 2018 no consulado turco, no consulado saudita em Ankara, em Istambul, peço desculpa. Istambul, e que foi partido aos bocados e mandado por mala diplomática, e as malas diplomáticas às vezes também têm esta utilização mais pérfida, e ao que parece sob ordens do próprio MBS, segundo dizem, os relatórios não são boatos, são em princípio relatórios da CIA, que dizem que o próprio líder teria... Bom, terá dito isso, entretanto também o líder saudita terá dito a Biden que também os Estados Unidos tinham tido comportamentos de outra natureza noutros sítios também reprováveis, Abu Ghraib, as histórias do Iraque, as histórias do Afeganistão, enfim. Terão compensado essa troca de galhardetes. Mas o mais importante era a questão do petróleo, como o António disse. O mais importante para os Estados Unidos era garantir que a Arábia Saudita se disponibilizava a aumentar a produção de petróleo para que os preços internacionais não subissem, não disparassem como estão a disparar. Aí a primeira reação é negativa por parte do MBS, mas... aparentemente há rumores de que
a prazo Biden pode ter conseguido o que quis. E isso levaria às consequências no plano interno que o António referiu, que tem a ver com a necessidade e a importância de Biden apresentar uma situação de natureza económica positiva, porque neste momento os Estados Unidos, a sua popularidade está a baixar imenso, e mais do que isso, está a baixar imenso nos setores democráticos. Exato. Biden está com uma taxa de aprovação muito, muito mais baixa, com uma quebra muito rápida, e portanto a questão ucraniana não leva ninguém à glória. As únicas questões que contam para os americanos é a questão do estado da economia, é a questão do emprego, é a questão da subida do custo de vida, e isso Biden está a ter grandes dificuldades em sustentar no quadro de guerra internacional e nos efeitos que isso tem, e mais do que isso também, na preservação, e esse também é um ponto importante, daquilo que foram as medidas de natureza protecionista em matéria comercial que Biden fez face à China e cujas consequências existem hoje no mercado interno americano com forte subida dos preços e com uma dificuldade de apresentar os mesmos produtos a preços tão baixos como aqueles que a China produzia. Mas isso faz parte da estratégia americana face à China. Claro. Muito bem, vamos fazer aqui o segundo intervalo. Voltamos já de seguida com o terceiro tema de hoje. Até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para irmos até ao Reino Unido, onde Boris Johnson está de saída, como vaticinaram desde há bastante tempo alguns analistas, e como finalmente o próprio partido, o partido de Boris Johnson, o Partido Conservador, parece estar a pretender. Já se colocaram alguns nomes para herdarem o lugar de Boris Johnson. Por outro lado, aparentemente, pelo menos para já, o Partido Trabalhista parece não ter disparado nas intenções de votos, até porque até agora, no último ano, temos verificado que os liberais estão a ser muito concorrenciais relativamente ao Partido Trabalhista. Como é que, embaixador, vê que tudo isto possa vir a ter um término? António, independentemente de tudo aquilo que tem sido a tragédia interna britânica, há um ponto interessante. É que há, digamos, a resultante final disto, o afastamento de Boris Johnson, significa, de facto, a força da democracia dentro do próprio Partido Conservador. É muito interessante. Boris Johnson ganhou as eleições de 2019 com uma maioria absoluta extraordinária e parecia blindado até ao fim do seu mandato. Só que um conjunto de atrapalhadas, nomeadamente aquelas relacionadas com o Covid, mas também coisas que têm a ver com comportamentos vários, criaram dele uma imagem errática e uma imagem, digamos, não ao nível daquilo que era a imagem do primeiro-ministro. Boris Johnson apresenta-se como uma espécie de estudante indisciplinado das escolas britânicas, eu diria numa adolescência tardia enquanto primeiro-ministro. A escola de Eton muito aponta para isso, não é? A escola de Eton aponta para isso e as universidades britânicas têm isso, só que o amadurecimento faz parte também um bocadinho da imagem de um primeiro-ministro. E Johnson foi-se metendo em sucessivas atrapalhadas e o que aconteceu a certa altura, e nós fomos dando conta disso aqui, é que muitos deputados, e ele teve um desafio, digamos, relativamente à sua própria liderança, foram-se dando conta que com este primeiro-ministro, chegado normalmente ao fim do mandato, eles iriam perder os seus lugares. E isso levantou uma onda que foi crescendo. E à medida que os factos novos se vinham acumulando, e depois também há aqui uma questão, é que num certo momento quando se começa a entrar numa onda de coisas negativas, qualquer coisa é imediatamente magnificada. E portanto o Johnson só lhe surgiam coisas negativas. Teve ainda para tentar compensar a questão da Ucrânia, em que ele se mostrou foi uma das figuras mais relevantes no plano internacional, uma certa liderança até no quadro do G7, etc. Mas dito isto, não foi suficiente, porque o que conta, para utilizar uma velha expressão de Tip O'Neill, que é um presidente da Câmara dos Representantes americanos, toda a política é local. E a política local é que conta. E a política local traduz, além disso, aquilo que está um pouco a passar por todo o mundo, e que aliás tem efeitos até, eu diria, nas sondagens em Portugal, que é a questão do custo de vida, do aumento do custo de vida. E as pessoas, quando perante uma questão destas, não vão fazer o fine-tuning no sentido de saber é a culpa da guerra da Ucrânia, não, é o governo. Quem está a pagar isso. E quem não tem medidas para isso, e quem não tem medidas fiscais
de outra natureza, para tentar compensar o sentimento que as pessoas têm de estarem em perda de capacidade, não consegue sobreviver no poder. Há um ponto importante que eu tentaria num minuto resumir, que é o seguinte: no passado os líderes conservadores eram eleitos nos clubes britânicos. Não era preciso grandes eleições, eram escolhidos dentro, emergiam nos clubes britânicos. Depois era o partido eram os deputados que escolhiam o líder. Isso aconteceu com Thatcher, ela foi afastada puramente pelos deputados. E depois, nos últimos tempos, criou-se um segundo mecanismo, que é um mecanismo que perante uma lista reduzida, uma shortlist, que é levado só com 2 nomes aos militantes, são os militantes, e são 200 mil militantes, aqueles que são militantes do Partido Conservador no Reino Unido, que votam. E, portanto, neste momento a lista está-se a reduzir, vai chegar a 3 nomes, à hora em que estamos a falar, terá sido afastado um quarto nome, e há 3 nomes que estão em cima da mesa. O antigo ministro das Finanças, um homem de origem indiana, uma figura com carisma e com uma capacidade comunicacional muito forte, Rishi Sunak, e um homem intelectualmente muito interessante, do seu ponto de vista e da sua capacidade expressiva, mas que teve um problema recente também. A sua mulher era uma multimilionária indiana e não pagava impostos no Reino Unido, e isso debilitou-lhe um pouco a imagem. Depois, a outra, Elizabeth Truss. Elizabeth Truss era ministra dos Negócios Estrangeiros, era uma mulher que era contra o Brexit, e neste momento o eleitorado britânico, esse é um ponto importante, o eleitorado conservador, quer alguém que seja fortemente pró-Brexit, e, portanto, ela está a ter uma grande dificuldade em fazer passar a sua mensagem. Ela própria descolou a Johnson muito na questão da Ucrânia e era proponente daquela polémica lei relativamente à Irlanda do Norte. E, finalmente, a terceira, outra mulher, Penny Mordaunt. Penny Mordaunt foi uma efêmera ministra da Defesa, foi ministra ministra junior minister de várias pastas, mas é uma mulher adorada pelo eleitorado britânico, porque tem uma capacidade expressiva muito grande e o eleitorado conservador gosta muito dela. Razão pela que penso, se qualquer destes 2 candidatos, Sunak ou Truss, for com ela a uma votação, provavelmente Mordaunt poderia ganhar nesse eleitorado. E a razão pela qual a luta nestas semanas vai ser na tentativa de saber quem é que vai, em princípio, acompanhar Rishi Sunak, porque Sunak vai de certeza à segunda volta. Se fosse Elizabeth Truss, a ministra dos Negócios Estrangeiros, a luta ia ser mais complicada, porque era uma mulher contra um homem. Sunak é mais popular nos deputados, mas não é mais popular no aparelho do partido, e, portanto, veríamos aí como é que as coisas funcionariam. Mas, portanto, a liderança vai se manter tecnicamente por parte de Boris Johnson até setembro. O novo candidato será eleito numas eleições de todo o Partido Conservador, cujo resultado será no dia 5 de setembro. Até lá, portanto, a Inglaterra vai ficar um bocadinho num tempo de afirmação do novo líder, que será anunciado daqui a pouco. E é altamente provável que haja eleições, possivelmente em dezembro, até porque as anteriores, em 2019, foram exatamente em dezembro. Altamente provável que em dezembro deste ano os britânicos sejam chamados às urnas. Não parece. Não? Não parece pelo seguinte, porque o modelo atual que existe, a capacidade que existia por parte dos primeiros ministros de convocar eleições imediatamente a seguir, em um momento que quisessem, já foi reduzida. Normalmente é preciso 2/3 no Parlamento, creio eu, para poder fazer isso, e eles não têm os 2/3 para poder fazer isso. E, por outro lado, é preciso perceber que, independentemente do impulso que um novo líder vai seguramente dar e uma nova cara, em termos de esperança, vai dar, as sondagens nos últimos tempos estavam a mostrar que o Keir Starmer, o líder trabalhista, estava a subir. E estava a subir em credibilidade, quer dizer, Keir Starmer era muito diferente do anterior líder trabalhista e estava com um ar, digamos, mais de Estado. Eu não acredito muito que vá haver eleições e acho que para os conservadores seria muito mais fácil gerir o futuro com base na maioria que têm, que é uma maioria esmagadora. Claro. E que não vale a pena pôr em causa numas eleições cujo resultado é imprevisível, do que estar a fazer essas eleições, porque não teriam um melhor resultado, dificilmente teriam um melhor resultado daquele que Boris Johnson tinha em 2019. O problema é que talvez, peço desculpa por interromper, digamos que o histórico, Boris Johnson fez isso
Theresa May também fez isso. Eu recordo que ela tinha, quando chegou a líder do Executivo, pouco tempo depois fez umas eleições que obrigaram os conservadores a trocar uma maioria absoluta por uma maioria relativa. Não acha que este histórico, de alguma forma, vai obrigar o próximo líder a passar pela mesma chatice? Eu apostaria que não. Uhum. Apostaria que não, porque a degradação da situação, económica no Reino Unido, como em toda a Europa, devido à crise provocada pela guerra e pelos efeitos das sanções, vai criar um ambiente em que os partidos, em que os primeiros-ministros não querem ir a votos. As pessoas só Claro. querem ir a votos em momentos de alguma euforia, em que pressentem que o voto lhes pode ser favorável. Evidente. No momento em que haja um mal-estar da opinião pública face aos governos, não me parece que haja uma vontade de ir a votos. Muito bem. Obrigado, embaixador. O programa de hoje fica por aqui. Podem vê-lo nas redes sociais do Jornal Económico e no site do Jornal Económico em regime podcast ou de vídeo. Ficamos por aqui até à próxima semana. Até lá, obrigado.